O que uma bifurcação e um trem têm em comum? Embora sejam duas coisas totalmente diferentes, foram criadas com um propósito específico. O garfo, por exemplo, foi pensado para comer alimentos, por isso compartilha sua função com outros talheres, como a colher e os pauzinhos. O trem foi criado como meio de transporte não apenas para humanos, mas também para animais e mercadorias. A bifurcação e o trem têm um propósito inerente. Eles foram trazidos à existência para alguma coisa. Eles têm uma ou mais funções específicas. Se um fork por algum motivo não cumprir sua função inerente, poderíamos dizer que é um fork ruim. O mesmo se aplica aos comboios, o que significa que, como residente nos Países Baixos, posso afirmar que temos muitos comboios de má qualidade. Mas e os seres humanos? Também temos uma função pré-atribuída, uma essência? Ou há algo fundamentalmente diferente em nós? O filósofo existencialista francês Jean-Paul Sartre acreditava que, além das nossas características biológicas, os humanos passam a existir sem a nossa essência predefinida. Ao contrário das bifurcações e dos comboios, somos fundamentalmente livres para criar a nossa própria identidade e definir o nosso próprio propósito. Esta ideia está no cerne do existencialismo de Sartre. Então, como você está livre de qualquer maneira, você também está totalmente livre para apoiar este canal. Defina-se como um apoiador do Patreon, que concede acesso a vídeos sem anúncios, votação em tópicos e mercadorias gratuitas. Você também pode me seguir nas redes sociais para atualizações, citações e muito mais. Obrigado e espero que vocês gostem deste vídeo. O oficial da Marinha Jean-Baptiste Sartre morreu. Seu filho Jean-Paul tinha apenas 1 ano. Essa perda aproximou Jean-Paul de sua mãe, Anne-Marie Schweitzer, pois eles viviam sob os cuidados de seu devoto avô protestante, Charles Schweitzer. Embora Sartre admirasse o intelecto de Charles, ele rejeitou seus valores religiosos e tradicionais. O relacionamento de Sartre com a mãe mudou significativamente quando ela se casou novamente e ele não era mais o ponto focal de sua vida. Sartre não gostava do padrasto. Ele era um homem de autoridade que personificava os valores burgueses típicos, aos quais Sartre se oporia durante toda a sua vida. A jornada intelectual de Sartre esteve profundamente entrelaçada com a de Simone de Beauvoir, cuja filosofia explorei recentemente em outro vídeo. Os dois se conheceram enquanto estudavam em Paris e se tornaram parceiros para toda a vida. A sua relação aberta desafiou as normas e valores tradicionais, tal como as suas ideias filosóficas. Ambos, à sua maneira única, tornaram-se figura-chave do existencialismo. Sartre tornou-se um dos pensadores mais influentes da história intelectual francesa. Ao contrário do pai do existencialismo, Søren Kierkegaard, Sartre era ateu e a sua versão do existencialismo foi construída sobre a ausência de Deus. Suas principais obras são O Ser e o Nada. O existencialismo é o humanismo e seu romance Nausea. Antes de mergulharmos nas opiniões de Sartre, vamos explorar brevemente as raízes da sua filosofia. A filosofia de Sartre baseia-se na compreensão da consciência, que é a forma como vivenciamos e interagimos com o mundo. Segundo Sartre, a consciência não existe por si só. Sempre foca em algo, seja um objeto, uma pessoa ou até mesmo algo imaginado. Em outras palavras, a consciência depende do mundo ao seu redor para existir. Sartre observou que quando estamos conscientes, também estamos conscientes da nossa própria consciência. Sabemos que existimos. Esta ideia está relacionada com René Descartes, que inspirou Sartre e argumentou que só há uma coisa da qual podemos ter certeza absoluta: a nossa própria consciência. Cogito ergo sum, ele proclamou famosamente. Sartre constrói sua visão sobre a consciência na visão cartesiana. Ele concorda com Descartes, que se pode ter certeza da própria consciência. No entanto, Descartes também assumiu uma separação entre o eu e o corpo, que é o dualismo mente-corpo. Sartre não acreditou nisso. Ele experimentou a consciência como mais fluida e evasiva. Sartre desenvolveu sua visão da consciência através da fenomenologia de Edmund Husserl, que sustenta que a consciência está sempre direcionada para algo, um conceito chamado intencionalidade. Embora Sartre concordasse com esta ideia, rejeitou a noção de Husserl de um ego transcendental, um eu interior estável, semelhante a uma rocha nas ondas das nossas experiências. Sartre acreditava que a consciência é nada, o que significa que a consciência não tem conteúdo fixo. Ele molda e forma direcionando-se para o mundo exterior. Este nada ou vazio de consciência é fundamental para as ideias existencialistas de Sartre, que descobriremos em breve. Há muito mais na teoria da consciência de Sartre, mas por uma questão de brevidade, vamos parar por aqui e expandi-la quando necessário. Vamos passar ao que Sartre disse sobre por que estamos aqui e como devemos viver,
o que suspeito ser o motivo pelo qual a maioria das pessoas está assistindo a este vídeo. Se Sartre pudesse explicar a sua filosofia em 3 palavras, seria a seguinte: a existência precede a essência. Essa crença existencial central é que não fomos projetados para um propósito específico. Ao contrário de uma bifurcação ou de um trem, nossa existência não tem uma essência fixa. Existimos primeiro, a essência vem depois. Sartre argumentou que somos lançados neste mundo e nenhum Deus ou outra entidade superior nos diz por que ou o que devemos fazer. A vida não vem com um manual de instruções ou uma explicação de por que estamos vivos. Estamos apenas aqui, diante de um vazio gigante, de um ponto de interrogação, de um mistério nunca resolvido. Responder à pergunta por que estamos aqui é inútil, pois o universo aparentemente indiferente permanece em silêncio. Como afirmou Sartre, o homem simplesmente é. Não que ele seja simplesmente o que se concebe ser, mas é o que quer, tal como se concebe depois de já existir, tal como quer ser depois desse salto para a existência. O homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. Esse é o primeiro princípio do existencialismo. Então, o que nos resta é uma existência inerentemente indeterminada. A vida, portanto, é como uma tela vazia. Não existem regras fixas para este jogo. Não há objetivos definidos. Não há um propósito abrangente. A moral e a ética são todas criadas pelo homem, não finais ou absolutas. Qualquer afirmação de um caminho universalmente correto, o nosso modo de vida pressuposto, é falsa. A única verdade é a tela vazia e a nossa capacidade consciente de preenchê-la. A ligação entre a visão de Sartre sobre a consciência e as suas ideias existencialistas está provavelmente a tornar-se aparente, mas vamos aprofundar um pouco mais nisso. É o nada da nossa consciência, a ausência de conteúdo fixo que nos permite criar a nossa essência, pintar as nossas telas como quisermos. Uma característica tipicamente humana. Isso nos diferencia de outros objetos e seres existentes. Para explicar isto melhor, Sartre distinguiu 2 modos de existência: estar em si e ser para si. Ser em si refere-se ao modo de existência de coisas ou objetos que simplesmente existem como são. Eles estão sem consciência ou consciência. A sua essência é fixa. Eles não podem mudar a si mesmos, nem podem refletir sobre sua existência ou desejar mudar a si mesmos. Uma bifurcação e um trem são seres em si. Eles são o que são. Um garfo não questiona porque é um garfo nem se pergunta o que mais poderia ser. Um trem não pode refletir sobre o propósito de sua existência. Está vinculado à sua essência. Ser por si mesmo é bem diferente. Ao contrário do ser em si, o ser para si não é fixo. Está em constante fluxo, sempre em processo de transformação, o que pode lembrá-lo de Nietzsche. Ele se define por meio de suas ações. Não tem existência pré-determinada. Ser por si mesmo pode refletir sobre si mesmo e seu lugar no mundo à medida que é consciente e consciente do que o rodeia. O modo de ser para si é exclusivo dos seres humanos. Claro, uma parte da nossa humanidade é inerente. O que Sartre e Beauvoir chamaram de facticidade. A facticidade inclui sua biologia, cor da pele, país de nascimento ou se seus pais são ricos. Resumindo, são as circunstâncias ou fatos da sua vida que você não pode controlar. Mas a facticidade não define quem você é. São suas ações que definem você. Faça o que fizer, você se torna. Nossa existência sem uma essência predefinida nos permite uma liberdade tremenda. Possibilidades infinitas nos permitem caminhar por estradas infinitas. Desde as menores escolhas, como o que comeremos no jantar, até as escolhas de vida mais significativas, como qual carreira seguir, somos livres para compreender qualquer uma delas. Tudo isso é ótimo, mas como somos livres para fazer o que quisermos de qualquer maneira, e nossas vidas não têm essência, moral ou ética fixa, não podemos simplesmente fazer um monte de coisas ruins e sair impunes? Tome o café da manhã, por exemplo. Em vez de comermos a tigela de flocos de milho que temos à nossa frente, não podemos simplesmente pegar aquela tigela, passar pela porta da frente e esmagá-la na cabeça de alguém? Bem, de acordo com Sartre, não é assim que se faz o existencialismo. Ao contrário, meu amigo, o existencialismo vem com grande liberdade, mas também com grande responsabilidade. Porque a liberdade vem com a responsabilidade é bastante simples de explicar. Considere o ponto de vista existencialista ateísta e suponha que não exista Deus ou autoridade divina semelhante para guiá-lo. Claro, existe Jordan Peterson e suas 12 regras para a vida, mas deixando isso de lado, você está no comando. Se você não tem Deus como orientação ou autoridade, você também não tem Deus como parceiro de responsabilidade.
Em outras palavras, se você, na ausência de Deus, é inteiramente livre para viver a sua vida, você também deve ser inteiramente responsável pelas suas escolhas. Se não houver ninguém a quem você preste contas, você é o único responsável. Como você provavelmente já testemunhou, as escolhas têm consequências. Por exemplo, você é livre para quebrar uma tigela de flocos de milho na cabeça de alguém, mas tal ação provavelmente fará com que a polícia bata à sua porta. Segundo Sastry, não somos apenas responsáveis pelas nossas escolhas deliberadas, somos responsáveis pela totalidade das nossas vidas, incluindo a nossa facticidade. Isso não significa que, por exemplo, o início de uma guerra seja nossa culpa. Isso significa que somos responsáveis por qualquer ação ou omissão que tomarmos em tais circunstâncias. Até a inação é uma escolha. A inação face ao sofrimento humano era um grande problema para Sastry, ao contrário da Descartes, que se concentrava na certeza da consciência. Sastry enfatizou a existência da consciência de outras pessoas através da experiência vivida, utilizando o método fenomenológico de Russell. Resumindo, parte da sua responsabilidade é reconhecer que outros sofrem como nós. Não faça aos outros o que você não quer que façam a você. Mas não porque esteja escrito na Bíblia ou porque Confúcio o tenha dito, alguns milênios se passaram, mas porque estamos todos interligados. Nossas escolhas afetam os outros e as escolhas deles nos afetam. Experimentamos até a sua presença moldando-nos, o que Sastry descreveu através do conceito de olhar ou olhar. Ele disse a famosa frase: o inferno são as outras pessoas, não porque os outros sejam inerentemente maus, mas porque não podemos escapar da influência de seus julgamentos e expectativas. Outros nos fazem ver a nós mesmos de fora. Além disso, Sastry argumentou que as nossas escolhas dizem respeito à humanidade como um todo. Não estamos apenas afetando os outros, estamos também dando exemplo. Através das nossas escolhas, representamos aquilo que defendemos, a nossa moral e princípios, e se somos ou não cobardes. Tudo que nos tornamos ecoa por toda a humanidade e, portanto, as nossas escolhas moldam não apenas a nós mesmos, mas toda a nossa espécie. Infelizmente, como observou Sastry, muitas pessoas negam a sua liberdade e, com ela, a sua responsabilidade. Muitas vezes consideramos a liberdade desejável. Quem não gostaria de ser livre? Quem não quer definir sua própria vida? Mas Sastry observou que a liberdade aterroriza as pessoas, por isso muitos tentam escapar dela. Sastry admitiu que a liberdade que ele revelou pode ser assustadora. O que devemos fazer quando não há orientação externa ou significado predeterminado em que confiar? Se as 12 regras de vida de Jordan Peterson não são objetiva e universalmente válidas, como deveríamos viver? Que escolhas devo fazer, pois parece haver infinito? E qual é o sentido de viver se não há céu ou algum propósito divino pelo qual possamos trabalhar? O que é ainda mais assustador é a responsabilidade que vem com a liberdade. Imagine que nenhum Deus, chefe, partido político, pai ou qualquer outra autoridade seja responsável por suas ações, mas você. Quem você pode culpar se as consequências de suas escolhas não são bonitas de se ver? Para escapar da liberdade existencial, os humanos fazem aquilo em que geralmente são mestres. Eles se enganam. Em vez de abraçar a sua liberdade, incluindo o peso da sua responsabilidade como seres livres, autocriadores e autodefinidores para si próprios, eles negam-na, envolvendo-se naquilo que Sastry chamou de má-fé. Agora, o que é má-fé? A má-fé é uma forma de negar a liberdade enganando a si mesmo. Mesmo sabendo que é livre, você se convence de que não é. Por exemplo, você está trabalhando em um emprego que odeia, mas se convenceu de que não tem outra escolha. Você precisa de dinheiro para pagar as contas, então deve continuar trabalhando como escravo naquele cubículo. Sem negar a sua pressão financeira, Sastry diria que você está agindo de má fé. Você se convenceu de que não tem escolha, quando na realidade você tem. Você tem escolha infinita. Vamos ser sinceros, você pode desistir neste exato momento. Você simplesmente não pode ir trabalhar amanhã de manhã e comer um bagel em algum lugar. Você poderia correr nu pela rua. Você poderia entrar em um avião e voar para outro continente. Se você tiver dinheiro, poderá comprar um barco à vela e navegar pelo Atlântico. Você pode até quebrar uma tigela de flocos de milho na orelha de alguém. Você vê a abundância de opções? Isso é liberdade. Independentemente das consequências, você ainda é totalmente livre para fazer qualquer uma dessas coisas. Má fé significa fingir que essa liberdade não existe. Você está apenas fazendo o que deveria fazer, o que também implica falta de responsabilidade. Um soldado que assassinou muitos, mas defende suas ações dizendo que estava apenas cumprindo ordens. Adivinha? Ele também está agindo de má fé. Ter um superior lhe dizendo o que fazer não é desculpa para Sastry.
Você teve a liberdade de escolher e escolheu matar. O mesmo vale para pessoas que afirmam agir em nome de Deus. Mas Jesus me fez fazer isso. Quão conveniente é responsabilizar Deus por suas ações. Em suma, viver de má fé não é autêntico. Isso o impede de realizar plenamente o seu potencial. Por quê? Porque nega as principais características do ser humano: liberdade e capacidade de criar significado através de nossas escolhas. Nega você como um ser por si mesmo. A beleza da existência precede a essência, é que a parte essencial da sua vida depende de você. Deus escreveu: o homem nada mais é do que o que ele faz de si mesmo. Sua vida é sua para criar. Não deixe que outros façam isso. Agora que exploramos dois pesos pesados do existencialismo, talvez seja uma boa ideia examinar mais detalhadamente como exatamente alguém se torna um existencialista. Se você quiser que eu cubra isso, por favor me avise. Obrigado por assistir.